Uma venda, ela não é sorte, eu gosto de pensar desse jeito, né? E muitas vezes a realidade da maioria das empresas é achar que vendas é sorte, vendas cai do céu e acontece. Não é, certo? A venda é construída, tá? A venda é construída. Uma vez que a gente entende isso, a gente tem que parar para imaginar, aí começa o desenho do processo. Parar para imaginar toda a esteira, como é que ela começa. Exato. Qual é a missão do marketing? É atrair uma audiência, impactar pessoas e despertar o interesse dessas pessoas, é verdade? Para elas fazerem isso, elas precisam de quê? Atingir as pessoas através de um canal. Então ela precisa ter estratégia de canais, WhatsApp, tráfego pago, rede social, tudo isso aí são canais que você pode jogar oportunidades ali dentro do teu funil. Uma vez que você tem isso, você tem que desenhar as fases desse funil dentro de marketing. Pois esse lead que entra no topo do funil, ele pode estar mais baixo do funil, perto de ir para vendas, ou ele pode estar num processo muito de começo, de jornada. Vou te dar um exemplo do teu negócio. Quando tu vai vender a tua consultoria, vai vender o teu negócio lá, uma assessoria de M&A, enfim, às vezes esse cara está só entendendo o contexto. Às vezes ele vai precisar disso, de uma estratégia dele daqui a 2, 3 anos. Mas você vai nutrindo ele, vai gerando autoridade até que ele levante a mão, opa, quero conversar com vendas. Exatamente. Então você tem que ter esse passo a passo muito bem desenhado em marketing para entender que fase o lead está dentro de marketing. Uma vez que você tem isso, você tem métricas para poder olhar a performance dentro da etapa de marketing. Uma das métricas que eu gosto muito é a quantidade, que isso é primordial para bater meta e ter receita previsível. É a quantidade de leads que o marketing tem que mandar para vendas, para pré-vendas. Porque eu entendo toda a taxa de conversão do processo como um todo. Uma vez que eu entendo isso, eu faço funil reverso. Aí eu consigo entender quanto eu tenho que jogar para quanto eu tenho que sair. E uma vez que eu sei lá no final do processo de vendas, eu dar um spoiler, no processo lá que é o ticket médio, eu consigo fazer essa multiplicação. Ticket médio, SLA de fechamento, quantidade de leads, eu consigo multiplicar a receita previsível. Uma vez que eu tenho essa métrica, eu consigo calcular também o ROI, eu consigo calcular também o custo de aquisição do lead que compõe o ROI, compõe o CAC, enfim. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho que desenhar um processo de qualificação. Mas tem empresas que vai achar que o mesmo vendedor consegue qualificar e consegue fazer o processo de venda. Talvez vai ter empresas que dá certo, talvez um televendas de varejo, né, um inside sales para varejo, talvez dê certo porque o processo de qualificação é menor. Mas o nosso negócio, que é um negócio mais consultivo, o meu, o seu, uma pré-qualificação ele potencializa. Claro. Na Talos eu tinha uma etapa eu tinha closes antes, no começo da jornada, que o closer, o mesmo cara fazia a pré-qualificação e fazia a venda, eu já tive isso. E uma vez que eu dividi, eu tornei especialistas, pré-vendas e vendas, mesmo usando inbound, né? Que o pessoal tem aquela estigma, pré-venda só serve para outbound, que é para o SDR só atrás do telefone. Não é. Então tem um processo de qualificação dentro do inbound também, tá? É que não dá para o marketing fazer isso de uma forma automatizada. Então, quando eu coloco ali na etapa de pré-vendas, eu vi que o meu CAC ele diminuiu. Porque, embora que eu contratasse mais pessoas, a minha taxa de conversão era maior. E uma vez que a minha taxa de conversão era maior, eu ia atacar logicamente o CAC. Entendeu? Porque o retorno, eu ia aproveitar melhor o lead. Tá? Então, uma vez que eu torno especialista, é uma dica que eu dou para a audiência, né? Uma vez que você divide o processo, você tem especialistas na etapa do processo, consegue potencializar a tua jornada assim. Então, em pré-venda, você consegue metrificar a qualidade de pré-venda de N formas. O número de shows que ele vai mandar para vendas, o número de no-shows, né, que está dando dele do SDR também, para saber se ele está agendando reuniões, mas as reuniões dele têm uma taxa de abandono muito alta. Então, é um alerta que você pode fazer para treinamento de times. A quantidade também de leads que ele tem que enviar para vendas e, lógico, o SLA. Eu preciso saber o SLA de cada etapa, porque se eu não sei o SLA, a chance de dar merda, de dar problema ali no final do mês é muito grande, pois uma perca de SLA em marketing pode impactar no batimento de meta de vendas. Exemplo, na Talos a gente até descasa as metas de marketing, pré-vendas, enfim, porque o meu marketing tem que bater a meta bem antes de vendas. Meu marketing não pode bater a meta de quantidade de leads na última semana do mês, porque vendas não vai ter tempo para trabalhar esse lead. Então a gente tem toda essa coisa descasada, esses SLAs, esses processos, que a gente consegue metrificar corretamente o retorno da nossa máquina de inbound. Aí vai para vendas tem a questão de ticket médio, tem a questão de SLA também, tem a questão do lead dentro do lead score que o cara traz também, para a gente não ter risco de churn, enfim. E depois disso é o funil de pós-venda, pois pós-venda também é sobre vendas. Então a gente tem alinhado muito isso também, do churn, do LTV, enfim. O NNR, né? Tem que ter... Exatamente, porque um nutre o outro. Olha que mágico. Se eu tenho um domínio de pós-venda, vendas pode se nutrir e melhorar e crescer.
Se eu tenho um domínio de vendas, pré-vendas pode se nutrir, melhorar e crescer. Se eu tenho um domínio de pré-vendas, marketing pode melhorar, se nutrir e crescer. Então, um processo é interligado ao outro. E a qualidade de um processo impacta no outro. Isso é um balde furado, né? Isso é um balde furado. Pra dentro, não retém, né? Exatamente. Uma vez que você tem esse domínio, aí tipo a cabeça do programa vai linkando. Cara, se conecta em N coisas, se torna mágico e previsível. Como se fosse uma indústria mesmo, um modelo industrial. Certo? De você colocar a cada coisa na sua casinha e replica porque você divide para multiplicar. Legal. Não, cara, sensacional. Eu costumo dizer, é muito legal, dá trabalho, mas fazer as árvores, decisões, os caminhos. O nosso público é bem empreendedor e eu, pelo menos, costumo dizer, Arthur, que no início do negócio, eu falo da gente, eu gosto de citar a gente como exemplo. Quando a gente começou o escritório, eu falo o início, né? De qualquer negócio, o início é sempre muito esforço, né? Cara, esforço, não tem tanto processo, é esforço, tu vai crescendo. Só que quando você chega num nível de crescimento, num nível de entrega que você vai ter, que para ti conseguir atingir outros níveis, eu falo, cara, não é mais esforço. A gente tem que ter inteligência e processo. Sim. Então eu falo, cara, a gente tem que ser mais inteligente que os outros, a gente tem que ter muito processo. Hoje em dia todo mundo consegue se esforçar. Todo mundo se esforça, mas ser inteligente e ter processo dá trabalho. Tu tem que parar uma hora e montar os teus processos, cara. E isso eu vejo que o pessoal fala. O esforço é ótimo, o esforço é incrível, mas o esforço não vai te levar até onde... Só o esforço. Tem que ter tudo, né? O esforço não vai te levar só até onde você quer. Então eu queria que você comentasse isso. E eu costumo falar pra Cris que gravar pra gente é consultoria gratuita, né? A melhor consultoria gratuita que eu tenho é podcast. Eu queria que você falasse um pouco, desmistificasse um pouco... todo mundo fala, né, cara, eu tenho vendas high ticket, vendas aí com ticket alto. Venda de ticket alto tem que ser outbound, porque é uma venda muito de relacionamento, é uma venda muito high touch, é uma venda com um ciclo de venda maior. Eu vejo muita gente falando, cara, é difícil ou é muito complexo fazer venda high ticket inbound. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa. Gostei de um gancho que tu falou, da questão de replicar o processo, que eu queria também comentar. Boa, por favor. Que é sobre, assim, uma vez que você... Que não é a realidade da empresa, né? Sim. O primeiro passo, assim, é desenhar o processo. O processo precisa estar claro e precisa estar no papel, tá? Sim. O segundo passo é, sim, ter playbook. Porque eu não posso replicar a qualidade de N pessoas. Por exemplo, a Talos hoje, consomando todo o time de venda, tem 60 pessoas. Então, como é que eu vou replicar a qualidade das vendas se eu não tenho um playbook bem desenhado, se eu não tenho um playbook bem escrito e treinar os times para que eles sigam esse playbook? Porque... É o delta de homogeneidade da pessoa. Né? Exatamente. Então eu preciso ter isso muito mapeado e você acertou na mosca, porque isso precisa estar muito claro para todo mundo. Playbook que vai nortear, como se fosse a Bíblia, que vai nortear a execução ali do processo. Pois existe os scripts, as objeções muitas vezes são as mesmas. 90% das objeções é igual. E você pode ali deixar ali tudo muito bem metrificado e tudo muito bem ali entendível, né, ali por todos, tá?